Última palestra do dia, falar um pouquinho sobre marca própria, produto físico, IA, que vende pela gente, que, cara, muito legal. Toda vez que esse cara fala, já ouvi ele algumas vezes palestrando em alguns lugares incríveis, toda vez que fala, a minha cabeça abre, insights acontecem. Eu queria que vocês recebessem nosso último palestrante do dia, com a salva de palmas efusivas, Juliano Leme! Olá, pessoal! Boa! E entrou no Elite esse ano também, né? Novato. Primeira vez no nosso palco, amado. Primeiramente, uma honra estar aqui, né? Novamente na Cogna, que a Vanessa disse. Nossa, a história é longa aqui. E aí... Opa! Vai lá. Legal. E vim trazer alguns insights, principalmente sobre negócios, né? Sobre construção de marca, para que a gente consiga ter equity, né? Eu estou nesse mercado digital aí há muitos anos. Comecei no primeiro Fórmula lá com o Érico Rocha, mas eu já comecei no digital em 2005. Minha história era pegar listas amarelas, não sei quem lembra aqui, entrega a idade, né? Ficava ligando nas empresas, vamos anunciar no Google? Então, foi assim que eu comecei nessa brincadeira toda aí. E é isso, gente. Quem não sabe, eu comecei lançando o Augusto Cury, primeiro lá com o Leandro Aguiar, muitos anos atrás. Aí migrei para Monja Coen, Karina Bach, Camila Zen. E foi aqui que a gente começou a tomar as porradas da vida aí, né? Que é engraçado. Isso que é o que família, né? O que move a gente aí nessa jornada toda. E a grande sacada, o que fez eu virar todo o meu jogo, foi que assim a gente veio hypando muito no mercado ali de 2016, 2017, ali até 2020, porque o nosso nicho de desenvolvimento pessoal e espiritualidade estava muito aquecido, bombando, bombando, bombando. E, do nada, pós-pandemia, virou o jogo. Nosso faturamento despencou assim absurdamente, mas tipo uns 70%, 80%. E o que a gente viu as transições, né? Negócios e carreiras vieram bombando, finanças e investimentos, saúde e bem-estar, educação, pets e jardinagem. Esses dados aqui na época eu peguei lá da Hotmart, que eles trouxeram muitos insights para a gente. E, por coincidência, eu falo, ou ironia do destino, eu estava numa época bem fitness, né? Estava quase igual o Croco que está hoje. E aí comecei a treinar. Um grande amigo meu, ele era personal trainer, ele treinava lá na academia do Renato Cariani, que era a Ironberg, hoje na época não era. E eu comecei a analisar um movimento. E eu estava naquela fase de transição de mercado. E foi muito legal que eu consegui mapear o que estava acontecendo naquela época. O que aconteceu naquela época lá? O Renato Cariani foi um cara muito visionário, mas ele acertou sem querer, a gente conversando, batendo papo. Ele identificou o quê? Que o movimento fitness de longevidade, essa coisa toda, academia, treino, ia dar uma grande virada, um grande salto no mercado. E o que aconteceu? Ele identificou que tinham muitos influenciadores marombas, muitas marcas de suplemento. Os marombas que tinham muita audiência não sabiam monetizar e as marcas de suplemento não sabiam vender muito na internet ainda naquela época. Qual que foi a sacada dele? Ele pegou todos os caras que tinham audiência no mundo de fisiculturismo, contratou os caras como funcionário e colocou os caras para ficar fazendo publi para ele das marcas de suplemento. Falei, cara, que sacada que ele teve. Porque ele viu os caras com audiência e os caras não sabiam fazer nada com aquilo, e ele fechava a parceria. Por exemplo, ele ganhava 300, 400k mês de comissão e pagava 5 mil de salário para os influenciadores. Então o cara foi ligeiro, empreendedor nato, né? E isso começou a mexer com a minha cabeça. Falei, cara, esse mercado é muito interessante. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. O mercado de suplementos vai atingir 252 bilhões esse ano aqui, globo, né? No Brasil, em 2023, 12 bilhões. E uma pesquisa mostra que 54% dos brasileiros hoje, pelo menos, usam um tipo de suplemento. Eu estou errado? Me fala aqui quem usa algum tipo de suplemento. Cara, todo mundo usa. É bizarro isso, né? E aí um case bem interessante que começou a chamar minha atenção foi o quê? A Pura Vida foi comprada pela Nestlé. Falei, cara, que louco, né? E eu já conheci o Flávio Passos, amigos meus lançavam o Flávio já tinha montado a Pura Vida, lançou um curso de longevidade, e eu comecei a observar todo esse movimento. E aí foi onde veio a sacada.
Aí meu irmão, ele já tinha um e-commerce de produto físico, ele falou, cara, tô a fim de montar uma fábrica, você tá a fim de entrar comigo? Falei, se você garantir a operação, eu entro, porque eu não tinha a mínima ideia. Vendi curso a minha vida inteira, né? Do nada, vou montar uma fábrica de suplemento. Daí a gente meteu a cara, foi muito louco, fez o negócio acontecer. Acho que o vidinho cortou aqui. Mas vamos lá. Aí a gente montou uma estrutura, fábrica, galpão, aquela loucura toda, contratar químico, aí vigilância sanitária, Anvisa, aí é uma doideira. E aí eu, dentro dos masterminds, comecei a fazer alguns testes colocando o produto físico na minha esteira. E aí foi onde eu conhecia o Bruno Capanema e a Tati Gebrael, e a gente começou a fazer alguns produtos para eles, que é a da linha, eles lançaram uma marca chamada Natural Pure. E aí o que é a sacada, gente? A minha cabeça começou a ferver. Todo mundo aqui... Alguém aqui já vende produto físico, suplemento? Só você, né? Beleza, legal. E aí comecei a cruzar as informações. O que começou a vir na minha cabeça? Falei, cara, eu como lançador, só tomo na tarraqueta. Quem é lançador aqui sabe. Expert sempre dá BO, a gente sempre perde expert, não constrói marca. Eu falo que ser lançador é construir em terreno alugado. Né? Porque você não consegue construir equity, vai tudo de encontro com a palestra dele de manhã. E eu falei, cara, então qual que é a minha sacada? Eu comecei a ver lançamento e infoproduto como o quê? Marketing, é um canal de tração. Aí eu fui bater um papo com o Flávio Passos, ele começou a me falar, cara, vamos prestar atenção numa estratégia que chama Flywheel. Alguém já ouviu falar de Flywheel aqui? Pouquíssimas pessoas falam e usam essa metodologia. O que é? É você usar a educação como potencializador de construção de marca. Então, isso virou a minha cabeça. Porque daí eu comecei a falar, cara, eu vou matar duas cobras numa paulada só. Primeiro, monetizo com infoproduto girando caixa, vendo suplemento na esteira, construindo marca e girando equity para a minha marca de suplemento. E aí foi onde as coisas começaram a virar e explodiu a minha cabeça. E aí eu comecei a rodar uns pilotos, né? A gente começou a fazer uns kits de suplemento, adicionando... Primeiro a gente faz o lançamento, faz todo o movimento, aquela coisa toda, e depois que acaba o lançamento, a gente já emenda um lançamento meteórico. Existem várias formas de fazer, depois eu vou mostrar um outro funil aqui. Para vocês terem uma ideia, todo o lançamento bombou, acabou o lançamento, a gente começou a construir alguns kits. Então, kits com 5 potes de suplemento, custo mais ou menos R$110, valor de venda desse kit R$597, imposto 11%, manuseio R$10. O que é manuseio? Manuseio é o cara lá na fábrica pegar, montar o pacote, pôr durex e aquela coisa toda lá para pôr no correio. Frete médio, uma média de R$15, investimento em tráfego zero. Quantas pessoas aqui não vendem um produto depois que acaba o lançamento e a base de leads lá fica parada, esperando um próximo lançamento para fazer um próximo convite para o cara participar de uma outra ação? Então, aqui na mesa, você pode ter certeza que muita gente tem muita grana na mesa parada aí que daria para colocar um produto físico. Não necessariamente um suplemento, pode ser um cosmético, pode ser qualquer outra coisa. Que isso aqui virou a minha cabeça. E aí, para vocês terem noção... Lucro por kit que eu vendi de suplemento, R$408. Venda média de 500 kits por campanha de lançamento. Totalmente, a gente vende uma média de 25 mil potes por lançamento após o término do lançamento. Eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, na área da educação, cursinho, preparatório, XPTO. Molecada hoje vive à base de Venvance, né? Não sei se vocês sabem, mas a realidade do mundo é essa. A gente tem clientes lá na fábrica, por exemplo, que vendem cursinho preparatório e vende um produto. E o cara lançou com a gente um suplemento chamado Super Hack, que é para foco e produtividade para a galera estudar. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês entenderem que encaixa em vários segmentos, independente do que seja. É só você conseguir enxergar um pouquinho a oportunidade. E aí, para vocês terem noção, ó, o lucro total de caixa ali, você consegue colocar mais R$204 mil, mais ou menos, no bolso. Em 12 meses aqui, lá no caso do Capanema, lá, ele estava colocando mais 2,4 milhões que não existia no caixa dele vendendo suplemento. Entendeu? Aproveitando a mesma base que ele já tinha. E aí... eu comecei a fuçar, né, cada vez mais nesse mercado. E aí, quem conhece o Russell aqui? Cara, todo mundo digital praticamente conhece. Esse cara ficou rico de verdade vendendo suplemento. E depois que ele lançou a ClickFunnels. O movimento dele, e até hoje, o foco dele principal, um dos principais, é a venda de suplemento lá nos Estados Unidos.
Então, o que é legal aqui? Existem os pilares que eu falo. Eu dei um exemplo aqui da área da educação, do cara lá que tem um cursinho preparatório, que ele vende um produtinho para aumentar o foco e produtividade. Então, isso pode dar vários insights para vocês adicionarem produtos na esteira de vocês complementares. Então, qual que é a sacada? Olhar o ecossistema. Cara, eu vendo o que aqui? Vou dar um exemplo. Sei lá, a área da saúde é a área mais fácil que tem, porque já é meio conectada. Mas a gente tem lá, por exemplo, casos de caras do mercado financeiro que precisam de produto para ter foco e reduzir ansiedade e estresse. Então, tem muita oportunidade que dá para você explorar dentro do seu negócio, que às vezes vocês não estão vendo. Por quê? Ecossistema. Quais oportunidades de negócio eu tenho na minha mesa aqui que eu não estou explorando e que eu poderia estar monetizando a mais? E aí eu faço todo o diagnóstico do meu negócio, aí escolho os produtos ideais que se encaixam ali. A sacada é vender kit. Por quê? O kit aumenta a margem de lucro. Então eu nunca vendo um único produto, eu vendo produtos complementares e não iguais. Tem muita gente que vende assim, compre um produto X para 3 meses. Aí o cara vai ficar 3 meses tomando aquele produto. Não, eu crio kits mensais, já para o cara consumir mensalmente. O que é legal vender suplemento? O LTV. Entendeu? Então o cara vai consumir todos os meses de você esse tipo de produto. E aí, estratégia de vendas, a gente usa tem vários formatos, né? O Meteórico é um deles que eu exploro muito, mas uma sacada que a gente montou lá foi o Phygital, que é um funil QA, que inclusive foi o Eli que me ajudou a apoiar nesse treco aí. Né? Eu já fazia tudo automatizado com o ManyChat na época, só que qual que é a sacada? Quem aqui tem perpétuo? Marketing de resposta direta, essa parada. A gente começou a colocar um front-end baratinho na frente. A gente dava uma aula gratuita num formato de webinário, só que para o cara assistir o webinário, para aumentar a taxa de comparecimento nele, tinha que fazer um agendamento. Então, qual que era o processo? O cara compra o front, depois do front, ele recebe uma mensagem via IA convidando ele para fazer o agendamento daquela aula, que é nada mais que um webinário gravado. Aí assiste o webinário gravado, aí eu começo a vender um monte de kit para o cara. Só que tudo dentro do contexto do front. Então, é uma estratégia muito bacana. E a IA vai fazendo todas as inserções. Vai lá, chama o cara para a aula, faz o agendamento. Depois a gente treinou a IA para oferecer kits. Aí, se o cara não quer kit, ela vai ofertando. A gente faz algumas perguntas. Quais são as suas dificuldades hoje? E etc, etc, etc. E a gente vai ofertando o produto ideal baseado na dor que a pessoa traz para a gente. Isso é muito bacana. E aí, voltando, falando do ecossistema, do nicho, a gente criou uma marca chamada Zenbrace. E a Zenbrace o que tem dentro do nosso ecossistema? Cursos livres e suplemento. Então, eu amarrei todo o ecossistema e vendo e não perco oportunidade nenhuma. Então, hoje, inclusive, a Zenbrace lança médicos. A gente pega alguns médicos parceiros, conecta os produtos na esteira dele. Às vezes, ele já tem infoproduto com outra pessoa. Eu chego, cara, tem uma oportunidade na mesa aqui para você hoje. Você vende suplemento? Não. Então, eu apresento todo um monte de campanha e achei mais uma forma de monetizar. Então, a empresa faz lançamentos sem eu ter que ter sociedade, mas focado em construir marca. E o negócio tem explodido. Interessante, né? Que é a lógica inversa. Primeiro o produto físico, depois o especialista. Justamente, porque o foco está na marca. Então, eu construo marca independente do especialista. O especialista ele vira segundo plano dentro do meu negócio, entendeu? Porque eu posso fazer com qualquer cara que esteja na área da saúde. Saúde, esportes e etc. A gente tem testado vários e tem funcionado muito. E aqui outro case que foi bem legal. A gente fez um kit de chá chamado Triad Zen, né? A gente fez em parceria com a Camila Zen. E eu não sei se alguém já fez aqui campanha direto para produto físico, cara. É muito louco, porque foi os primeiros que eu fiz e deu muito bom. Muito, 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 muito bom. Usando o GC também. Camila fez meia dúzia de criativo lá. E a aceitação é muito grande. Por quê? Eu falo que o nível de consciência do produto físico é muito alto. Porque as pessoas querem resultados meio que imediatos, né? Quando você vai comprar um curso para você ter resultado, você vai ter que fazer o curso inteiro para você ter resultado. Eu vejo o suplemento e o produto físico como uma pílula mágica. O cara quer emagrecer, ele não quer ir para a academia treinar, ele quer tomar a pílula mágica lá e ficar fininho. Então,
E eu vim dessa pegada de curso, treinamento, pá. E hoje eu estou vendo que vender produto físico está muito mais fácil. Justamente por esse motivo que eu estou falando para vocês. Do resultado imediato. É algo mais plausível, né? Palpável. Então você tangibiliza o negócio. E aí olha que legal esse resultado. Em 2 dias aqui, a gente vendeu 500 kits de chá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Custo do kit 64, valor de venda 187, imposto 11%, 10% de manuseio, investimento em tráfego 0. Eu fiz uma captação aqui 100% de lista no orgânico do Instagram. E aí a gente teve um lucro médio de R$90, aí o ticket médio. Em 2 dias, 500 kits, a gente vendeu R$45 mil. Aí se você for ver, durante 12 meses fazendo esse tipo de campanha, você consegue colocar 540k a mais dentro do seu faturamento. Isso aqui que só vende infoproduto, cara. Então, é oportunidades que tem escondidas, às vezes, dentro do negócio de vocês que vocês não estão vendo, entendeu? Então, essa é a sacada do negócio aí. E aí, quem tiver interesse em ter suplemento, meu contato está aí para ajudar vocês a fazer a coisa acontecer. E é isso. Pode mais. Perguntas para o Juliano? Eu já pensei no CAE. O endividado está lá, estressado com as contas que não consegue pagar. E o CAE aparece com uma pílula mágica. Vai dar certo. Já funcionou. Olha, essa era a pergunta, hein? O cara não dorme. Aí, assim, o que hoje a gente está usando, tá? Usa a auto-hipnose da Sheila. A gente tem uma auto-hipnose e faz muito sucesso. O pessoal não dorme. Aí, essa era a pergunta. Assim, o que a gente consegue plugar? Né? A pergunta é para saber se dá para encapsular a hipnose da Sheila. Junto com a hipnose. Então você faz e já manda o áudio dela no frasquinho, assim, só para escanear. Tem muita coisa legal. O mercado, a gente tem hoje lá uma média de 160 SKUs de produto. Então, só para você, para esse tipo de dor, que nem eu estou fazendo uma parceria agora com Resiliência Humana, a gente vai criar a gente criou um mote de campanha e o público deles lá é o quê? A galera que não dorme, estresse, depressão, a parada toda. E aí a gente criou um produto chamado Magic Calm, que é um magnésio, cara. É magnésio, leptofano e inositol. E aí a gente montou um combo junto com uma melatonina. Meu irmão, é fogo na bomba o negócio. É tomar a meia hora, você apaga. É magnésio, inositol e melatonina, né? Isso, e tem o leptofano também. O nome do produto é Derruba Você. Derruba Você. Derruba. E ainda coloca um QR Code para auto-hipnose. Ela não vai ouvir nem a primeira frase, já vai dormir. A hipnose vai ser assim, tome o remédio. Tome. Tem uma aqui, ó. Oi, Juliana. E como é que funciona para fazer essa parceria com você? Tem a pessoa que vai fazer, o expert vai fazer a venda e ele precisa ter, por exemplo, ele está no Hotmart, aí você falou que acopla o seu produto no carrinho dele. A pessoa, como é que funciona assim, na prática isso? A gente tem vários modelos de parceria. Eu tenho parcerias onde a gente roda a nossa marca própria dentro da esteira e dividir lucratividade com vocês, ou eu desenvolvo a sua própria marca. Então, eu tenho 2 modelos de negócio aí dentro da empresa. E tudo vai depender do nicho e do perfil do expert, entendeu? A gente avalia, também não consigo entrar em qualquer tipo de negócio, eu dou uma olhada no perfil, se tem um bom posicionamento, e aí eu analiso o que faz mais sentido para a gente encaixar lá. A gente já rodou muita campanha, então eu já bato o olho ali no expert, já sei o caminho ali a seguir, entendeu? E se for com a marca própria, a pessoa precisa, por exemplo, adquirir um mínimo de unidades? Isso. Se você quer construir sua marca própria, a gente tem um mínimo. A gente adequa tudo dentro da lei, né? Anvisa, vigilância sanitária, tudo bonitinho. E monta todos os dizeres de rotulagem, tabela nutricional, essa coisa toda. E aí a gente faz sua marca. Rótulo, etiqueta... A gente faz todo o 360, então você só vende a parada e a gente assume toda a cadeia de produção e envio para o seu cliente. Tem cosmético? Tem. Cosmético também. Mais alguém? Aqui. Cara, eu queria dizer que eu sou teu cliente, velho. É mesmo? Sim. Qual que é, seu expert? É o suplemento Super Saúde com o Dr. Uronal.
Ah, pô, falei de você hoje aqui, o Ronaldo. Que legal. E aí, o que você tá achando? Aí, ó, já manda brava. Não, tô achando muito bom, cara. Achando muito bom ali o atendimento de Melos. Isso. A gente está num momento agora da mudança da Anvisa lá, está renegociando algumas coisas. Está muito bom o atendimento de vocês. Que legal. Um produto em alta qualidade também, tá muito legal. Cara, eu vou querer conversar contigo sobre essas margens aí que você está conseguindo nesses kits, né? Porque hoje a gente não consegue jogar esse jogo dessa margem, mas a gente conversa depois. Bora, vamos conversar que eu te ajudo. Eu queria entender um pouco melhor, cara, essa questão, parecida com a pergunta da colega, a Paula, de como é que de trazer um especialista para dentro, como é que tu vê isso? Porque, pô, como a gente tem a própria marca, tem um custo de desenvolvimento, tem um custo de estoque, tem um custo de compra mínima, né? Que a gente adquiriu e, pô, tá indo muito bem, fazendo basicamente o fluxo do meteórico pós-suplemento. Sim. Esse é o fluxo pós-lançamento, né? Pós-lançamento, isso aí. Meteórico pós-lançamento. E a gente quer trazer agora especialistas para não ser só o Dr. Ronaldo com a cara do produto, porque a gente foi para o suplemento exatamente para não ter o especialista sendo a cara do infoproduto, né? Cara, tu pode abrir um pouco mais como é que é essa parceria? Isso daí é a resposta de $1 bilhão, hein, velho? Cara, é o seguinte. Eu contrato médicos por projeto. Ele não vira meu sócio. Então, eu faço algumas negociações. O médico, o nutricionista, etc. É como se é igual a Cogna aqui, que contrata o professor para dar uma hora aula, entendeu? Eu contrato o cara, falo, olha, eu preciso que você me dê uma aula no dia tal, hora tal, você vai falar sobre o tema tal, quanto é a sua hora? Ele fala e eu contrato ele, pau, velho. Entendeu? E aí o lançamento, eu sempre faço em parceria, que nem Resiliência Humana lá. Resiliência Humana e Zenbrace. Eu sempre foco na marca para construir branding e fortalecer o equity da marca, entendeu? Ele não faz um pitch do produto. Faz. Se ele não quiser fazer, às vezes o médico não faz, eu ponho um hosting que vai lá e faz. Entendeu? Então, a gente está testando alguns formatos. Quero testar um formato novo agora, que é de podcast. Então, por exemplo, você vai ter 4 aulas, por exemplo. A terceira aula, eu coloco um médico lá só para trazer a autoridade dele, entendeu? E aí o hosting vai lá e faz o pitch e vende. Até porque se ele fizer o pitch, ele pode ter problema com o CRM até. Então, na realidade, eu não sei se você conhece o Gabriel de Carvalho também, que claro. Médico Nutri Integrativo. Ele vem como speaker da marca, entendeu? Então vai tudo de você alinhar o discurso. Porque ele não é sócio da marca em si, entendeu? Aí você faz um contrato com o cara lá de embaixador e já era. Aí você tem o respaldo, entendeu? O Gabriel de Carvalho, no caso, ele é nutricionista, né? Ele é nutri-integrativo, mas é a mesma regra, entendeu? Entra dentro do CRQ lá, aquela coisa toda que não pode um monte de coisa, mas é que a gente fazendo ao contrário, como se ele fosse um contratado, ele pode falar, entendeu? Maravilha, cara. Parabéns, pô. Obrigado. Vou conversar contigo depois. Vamos, cara. Essa semana eu vou estar aqui, tô aqui, Ju, aqui do teu lado esquerdo aqui. Tô aqui. Essa semana eu tô organizando com ele para fazer uma visita à fábrica. Quem quiser ir comigo, a gente bora. Nos procura no final ali que eu quero conhecer a fábrica. Bora, vamos lá. Vai ser juntos. Tá? Mas alguma pergunta, pessoal? Curtiram o assunto aqui? Pô, muito bom. Então, palmas. Valeu, Juliano. É aquela parte que dói, mas foi bom, não foi? Qual a plaquinha que representa aí esses 2 dias juntos aqui mais uma vez no Elite? Levanta pra mim aí, deixa eu ver. Como eu durmo depois dessa? Uau, 10 vezes, manda mais. Realmente te amo, uau, 10 vezes tá pago. Ai, cara, que legal, que legal. Eu curti pra caramba. Senhoras e senhores, oficialmente está entregue o nosso encontro de maio de 2025.